Enfim, chegamos ao estudo da Trindade no Evangelho de João. O Evangelho de João cita e enfatiza muitas vezes que Jesus é Deus. Hoje vamos estudar com mais detalhes as três pessoas da divindade e suas funções. O que a Bíblia ensina sobre a Trindade? A Bíblia não ensina que são três deuses. A Bíblia não ensina também que é apenas uma pessoa. A Bíblia ensina que a Trindade é um só Deus em três pessoas. Deus o Pai é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e Jesus é uma pessoa. Essas três pessoas compõem o único Deus. Vamos começar o estudo então pensando na Shema, Deuteronômio 6, verso 4. Vamos começar lá pela Torá, pelo Antigo Testamento. Lá diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a palavra único que aparece no hebraico é errad, que quer dizer unidade composta. Se fosse unidade absoluta, não apareceria errad, apareceria iahid. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No Evangelho de João, o tema dessa semana, o texto citado é São João capítulo 14, verso 26. E nesse simples versículo você tem uma referência às três pessoas da divindade. Vamos ler? O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse. Muito bem, olha a referência. Inicialmente fala do Consolador. Aliás, deixa o pastor colocar um adendo aqui nessa informação do Consolador. No grego, a palavra que está aqui é Paracletos. Essa expressão Paracletos, que é ao Espírito Santo, em São João 14, verso 26, também foi usada por João, mas na sua carta, na primeira carta de São João, capítulo 2, verso 1, quando fala que temos um advogado junto ao Pai. E a palavra que aparece aí é Paracletos. Em 1 São João 2, verso 1, a referência ao Paracletos é a Jesus. E aqui em São João 14, verso 26, a referência aqui ao Paracletos é ao Espírito Santo. Mas vamos identificar as três pessoas então. O Consolador é o Espírito Santo. Jesus identifica aqui, né? O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai. Então vejam, a primeira pessoa citada aqui é o Consolador, o Espírito Santo. A outra pessoa citada aqui é o Pai, que enviará em meu nome. O Pai é quem enviará o Espírito Santo. E a terceira pessoa é o próprio Jesus, enviará em meu nome. Então você tem nesse simples texto de São João 14, verso 26, a referência às três pessoas da divindade. O Pai, que envia o Consolador, que é o Espírito Santo, a segunda pessoa, e em nome de Jesus, a terceira pessoa citada aqui. Eu gosto no texto de Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 5, que faz referência também às três pessoas da divindade. Senão, veja só, no capítulo 4, no verso 11, diz: Digno é o Senhor de receber a glória e o poder, porque tu criaste todas as coisas. A referência aqui é ao Pai, que ele é digno de receber a glória, a antífona celestial, a música celestial, porque ele criou todas as coisas. Quando você vai ao capítulo 5, diz assim: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Aqui é uma referência a Jesus, que também é digno de adoração. E também no capítulo 5, no verso 6, a última parte diz: São os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, uma referência à perfeição do Espírito Santo. Você tem no capítulo 4, Deus o Pai mencionado nessa adoração celestial. E você tem no capítulo 5, o Senhor Jesus mencionado na adoração celestial e também o Espírito Santo mencionado como 7 Espíritos de Deus. Sejam bem-vindos, alunos e professores da Escola Sabatina, para o estudo desta semana, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos então dedicar algum tempo a entender, a pensar no Evangelho de São João, no capítulo 14, e mais alguns textos até o capítulo 17, que tem que ver com o livro que fala sobre a parte de São João, que fala sobre o seu sofrimento, o livro da glória. Muito bem, eu queria ainda citar com vocês aqui o texto do Evangelho de São João, já que é ele que nós estamos estudando basicamente, são temas nesse Evangelho, no capítulo 1. No capítulo 1 de São João, você tem a referência às três pessoas da divindade. São João capítulo 1, verso 1 até o 4, você pode ir, mas o texto diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Você tem duas citações, então, referentes à divindade logo no começo do Evangelho, no capítulo 1, no verso 1, mencionando Deus o Pai e também Jesus Cristo. E quando você vai do verso 32 ao verso 34, você tem a referência, então, indireta do batismo de Jesus e o Espírito Santo que desce em forma de pomba sobre ele. Então, você tem aqui no capítulo 1 do Evangelho de São João uma referência à divindade. Permita-me ainda destacar alguma coisa, nós já mencionamos, mas vamos lembrar um pouquinho sobre isso. Em São João, capítulo 1, verso 1, onde diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, né? E o Verbo era Deus. Eu gosto muito desse início do Evangelho de João, porque faz nos lembrar do início da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, né? Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus. E você tem, então, a mesma referência a Jesus lá quando tem a expressão no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E João começa da mesma forma o seu evangelho. No princípio era o Verbo. Então você tem, de certa forma, lá em Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, uma referência a Jesus, porque você tem a expressão Eloá para Deus, Elohim para Deus, desculpe, e não Eloá, que seria no singular. Então você tem lá, no princípio criou Deus o céu e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você tem uma referência aí às três pessoas da divindade. E você tem no capítulo 1 de João também uma referência às três pessoas da divindade. No início, nos primeiros versos, uma referência a Jesus e também a Deus o Pai. Vamos pensar que a palavra trindade aparece, ela tem origem, né, no latim, trinitas, que quer dizer triunicidade ou triunidade, né? Então não quer dizer que sejam três deuses. Como acreditamos nós em referência ao ensinamento da Trindade na Bíblia, nós acreditamos em um só Deus, em três pessoas, não três deuses e não uma pessoa. Um Deus em três pessoas. O estudo da lição agora vai tratar a respeito do Pai Celestial, a respeito de Deus. A primeira referência na lição é a respeito de Deus. Nós vamos ler muitos versículos. Hoje a lição tem muitos textos bíblicos para nos ajudar a formar o contexto dela, certo? E essa primeira parte que fala a respeito de Deus, o Pai Celestial, ela está relacionada na lição com a pessoa de Jesus, a interação entre Deus, o Pai e o seu Filho. Lembrando que Jesus é chamado de Filho no contexto dele tomar a natureza humana, certo? Muito bem. Então, por exemplo, São João 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Veja, há uma proximidade, há uma relação de Deus, o Pai, com Jesus como seu Filho. Em São João 5, verso 22, diz que Deus não julga ninguém, mas ele entregou a Cristo o direito do julgamento. São João 6, verso 32, quando fala a respeito da multiplicação dos pães, ali aquela sequência, o diálogo de Jesus com os judeus, e Jesus vai dizer que ele é o pão da vida, né? E ele vai dizer que quem alimentou o povo de Israel no deserto não foi Moisés, mas foi Deus. E você tem nos evangelhos a narração de duas multiplicações dos pães feitas por Jesus. Então, o que esse texto está dizendo, de certa forma? Que Deus alimenta o povo por meio de Jesus. Lembre-se, quando Deus chamou Moisés para ir ao Egito libertar o povo de Israel, ele disse, diga que o eu sou me enviou a vós. Lembra do Evangelho de São João 8, verso 58? Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, por isso nós estamos dizendo que Deus alimentou o seu povo, tanto no deserto, quando estava também Jesus aqui na terra, alimentou o seu povo por meio de Jesus. São João 6, verso 45, diz que Deus ensina, todo aquele que aprende do Pai vem a mim. Então, veja, a relação entre Deus, o Pai, e Jesus é muito próxima, é muito íntima. Em São João 15, verso 16, Jesus diz assim, olha, tudo aquilo que for pedido em meu nome, ele concederá. Então, mais uma vez, a relação próxima, íntima entre Deus e Jesus, consequentemente, essa relação tem que ver com o plano da salvação, em que Deus autoriza Cristo a vir a este mundo e morrer pelo ser humano, tomando a forma humana. É difícil você falar em poucas palavras dessas expressões, porque você teria que gastar muito mais tempo para explicar teologicamente. Mas nós precisamos, às vezes, usar frases curtas para definir coisas muito complexas e elas são um tanto quanto limitadas. Eu gosto daquele texto que está na segunda carta aos Coríntios 5, verso 19, que diz assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.
Esse texto estou usando para pensar na proximidade entre Deus e Cristo, mas para pensar também na proximidade da divindade com o ser humano. Já que Isaías 59, verso 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados nos encobrem o seu rosto, né? Então vejam, o pecado trouxe uma separação entre o homem e Deus, mas da proximidade de Jesus com Deus, o plano da salvação em que as três pessoas da divindade se envolveram, Deus o Pai, Jesus morrendo na cruz, e o Espírito Santo convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e fazendo as pessoas lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, as três pessoas da divindade se envolvem no plano da salvação. Assim como as três pessoas se envolveram na criação, elas também se envolvem no plano da redenção. Então, o Pai Celestial ele tem papel ativo no plano da salvação, em que o Concílio Celestial decide que o homem poderia ser salvo por meio do sacrifício do Cordeiro, aquele morto desde antes da fundação do mundo, usando uma expressão bíblica. Ainda pensando em Jesus e a sua relação com o Pai, nós podemos pensar em como este amor de Deus se manifestou ao ser humano por meio de Cristo. Lembre-se, Adão e Eva pecaram, não é verdade? E quando eles pecaram, Deus procurou a Adão e perguntou: onde estás? Gênesis 3, verso 9. É Deus quem toma a atitude de salvar o ser humano. Quando o ser humano desobedece a Deus, ele perde tanto a vontade quanto a capacidade de obedecer a Deus, uma vez que ele se separa daquele que é a fonte de todo o poder e que exerce influência sobre a sua vontade. Então, o texto bíblico ensina que Deus é quem procura Adão, não é Adão que busca por si só se reconciliar com Deus. E Deus pergunta para Adão: onde estás? E ele e a sua esposa haviam fugido porque perceberam que estavam sem a auréola de luz celestial, estavam nus e então fugiram, consequência do pecado. Mas eu gosto do texto que está em 1ª Carta de São João, capítulo 4, verso 19, que corrobora com esse ensinamento de que Deus buscou o ser humano. O texto diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus foi quem nos amou primeiro. Nessa relação entre Jesus e o Pai, nós precisamos então pensar, conforme está na lição, Jesus era e é o Verbo de Deus. O texto bíblico diz também que queriam matar Jesus porque ele se dizia Deus, porque ele dizia que seu Pai era o próprio Deus, então ele se colocava igual a Deus. São João 5,18. Nós já estudamos que essa expressão Filho de Deus, no contexto do Evangelho de João, quer dizer que Jesus tinha a mesma natureza que Deus. Muito bem, em São João 6, verso 69, Pedro então vai admitir que Cristo é o Filho de Deus. Talvez ele não tenha toda a noção que estava envolvida nessa expressão, mas há uma admissão de Pedro a respeito da divindade de Jesus. Então vamos relembrar aqui algum texto de Ellen White, já citamos em lições passadas, está na lição desta semana: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada, desejar a todas as nações, página 423. Vejam, a ênfase de Jesus como Deus. Eu citei na semana passada e quero repetir Desejar a todas as nações, página 551, diz assim: quando foi ouvida no túmulo a voz do poderoso anjo dizendo: teu Pai te chama, o Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Eu gosto muito desse texto e citei na semana passada e vou relembrar com você o Evangelho de São João 10, verso 17, quando Jesus diz: meu Pai me ama porque eu dou a minha vida e tenho poder para reavê-la. Outro texto de Ellen White está aqui, citamos por último a Bíblia, mas agora um texto de Ellen White: a divindade de Cristo é a garantia da vida eterna para o crente. Desejar todas as nações, página 530. O que quer dizer todos esses textos? Quer dizer que Jesus é fonte de vida, que Jesus é Deus. A sua relação com o Pai é próxima porque ela já existia antes dele tomar a forma humana. Pensando ainda nesse aspecto da relação de Jesus com Deus, ele diz: eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Vida só vem de Deus, é vida não derivada. Jesus é fonte de vida. Também São João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. São João 20, verso 28, Tomé admite: Senhor meu e Deus meu. Então, quando tratamos da relação de Jesus com o Pai, temos que entender que ele é a segunda pessoa da divindade.
Bom, conhecer então o Filho significa conhecer o Pai. É isso que a lição apresenta na terça-feira. E o texto principal é São João 17, verso 3. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus e o Seu Filho a quem enviaste. Então, como ter a vida eterna? Estar ligado à fonte de vida que é Deus. Mas como estar ligado à fonte de vida que é Deus? Ter o Seu Filho, conhecer o Seu Filho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então Jesus ainda se apresenta como aquele que explica quem é Pai, quem é o Pai, aquele que revela, aquele que interpreta, aquele que expõe, né? E é isso que o Evangelho de São João diz em São João 1, verso 18, quando diz que o Filho faz a revelação do Pai. A palavra grega aí, exegomai, é também usada a origem dela, né? A palavra exegese, para estudar a Bíblia. Quando você vai estudar, buscar, extrair o que um texto bíblico tem, você está fazendo uma exegese, você está buscando a revelação, a explicação, a interpretação daquele texto. Aliás, para ensinar a Bíblia é preciso conhecer bem o texto bíblico. Ele precisa ser revelado, precisa ser interpretado, ele precisa ser exposto com clareza na mente de quem vai ensinar. E este é o papel de Jesus, revelar, expor, fazer uma exegese de quem é Deus para o ser humano. E por isso Jesus então diz, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. São João 7, verso 16. São João 14, verso 10. As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. São João 14, verso 23, Jesus então diz, nós viremos e faremos nele morada. Então, o Pai e o Filho fazendo morada em seu discípulo. Em São João 16, verso 28, eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Veja, ele está explicando aí a respeito da sua pré-existência. Eu saí do Pai e vim para o mundo, eu tomei a forma humana. Agora eu vou sair do mundo. Então, depois da ressurreição, ele ascende ao céu. E ele diz, eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar para de onde eu saí. E aquela expressão eu sou aparece mais uma vez no livro da Glória, São João 15, verso 1. Eu sou a videira, meu Pai é o lavrador. Todos esses textos mostram a íntima relação entre Cristo e o Pai. Nós podemos perceber ali que há uma referência à segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo. Às vezes me pergunto, é difícil acreditar que a Bíblia ensina a respeito de Jesus, da sua pré-existência eterna com o Pai? Bem, a lição aborda agora a respeito do Espírito Santo. Eu queria também com você meditar em alguns textos bíblicos. Por exemplo, São João capítulo 14, verso 16, quando Jesus fala, eu vou enviar outro Consolador. Bom, Consolador, você já sabe, a mesma expressão que aparece para Jesus, lá na primeira carta de São João, Paracletos, mas eu queria focar com você aqui a expressão outro, né? Eu rogarei ao Pai, né? E ele vos dará outro Consolador. O outro aqui é da palavra grega alós. Outro da mesma espécie. Não é outro no sentido de héteros, que é de natureza diferente. Então, quando Jesus fala, vou enviar outro Consolador, veja, Jesus é Consolador, Jesus é o advogado, Jesus é o Paracletos. E quando ele fala, vai enviar outro Consolador, né? Então, esse enviar outro Consolador aí, o outro é alós, é outro da mesma espécie que ele. Não é outro de uma natureza diferente. A própria língua grega mostra essa unidade que há não somente entre Jesus e o Pai, mas entre Jesus e o Espírito Santo, e entre Deus e o Espírito Santo. Aliás, vamos pensar aqui em dois textos bíblicos que falam a respeito do Espírito Santo como pessoa. Não são textos do Evangelho de João, mas eu gostaria de enfatizar com você. Efésios 4, verso 30 diz para não entristecermos o Espírito de Deus. Isso mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele pode ficar triste. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então veja, o Espírito Santo é uma outra pessoa e que tem mente, que tem vontade, é uma pessoa e que se relaciona também com Deus o Pai.
Eu queria ler com você, pensar com você, 2 textos bíblicos que falam do Espírito Santo como Deus, apenas 2, assim. Jó 33, verso 4, ele fala, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me criou. Um texto no Novo Testamento, Hebreus 9, verso 11, quando fala do Espírito Santo, fala que o Espírito é eterno. Então, nós não vamos tomar muito tempo nesse assunto aqui, porque é apenas uma pequena parte da lição. Mas nós podemos, nesta parte da lição, como professores, enfatizar para os alunos, primeiro, que o Espírito Santo é uma pessoa. Segundo, que o Espírito Santo é Deus. Agora, dentro do plano da redenção, esta relação do Espírito Santo com o Pai e com Jesus, nós podemos pensar, dentro do Evangelho de São João, aquilo que foi dito no próprio capítulo 1, quando menciona que aqueles que creram, os que receberam a Jesus, desculpe, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Que expressão é esta? Essa expressão está dizendo que essas pessoas puderam se tornar filhos de Deus pela obra do Espírito Santo. E quando você lê o Evangelho de São João, no capítulo 3, quando você lê a experiência de Nicodemos conversando com Jesus naquela noite, Jesus fala: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. São João 3, verso 5. Em São João 6, verso 33, diz: o Espírito é o que vivifica. Em São João 14, verso 26, diz: ele ensinará e fará lembrar o quê? Toda a verdade. No Evangelho de São João, capítulo 15, verso 26, diz: ele testificará de mim. E também nós temos o texto que diz que ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ainda no Evangelho de São João. Então, na lição de hoje, pensamos um pouquinho na relação dessas 3 pessoas da divindade. São tantos os textos bíblicos que mostram sobre isso, não é? Quando você tem a bênção do apóstolo Paulo, ele fala: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, né? Quando você vai a Isaías capítulo 6 e você tem a menção dos serafins diante do trono de Deus, o texto diz lá que os anjos clamavam santo, 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 né? Quando você vai à bênção sacerdotal, o Senhor te abençoe e te guarde, você tem 3 vezes a expressão Senhor na bênção sacerdotal, você tem 3 vezes a expressão santo na adoração dos serafins diante de Deus, e essas 3 pessoas se unem para salvar o ser humano. Por fim, a lição aborda o São João capítulo 17, a oração sacerdotal do Senhor Jesus, né? A oração intercessória dele. Há alguma ênfase também aí teológica da divindade, mas eu gostaria de encerrar essa lição com o texto que está em São João 17, que Jesus diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por fim, essa unidade do Espírito Santo, do Pai, de Jesus, deve servir também como referência para nós como cristãos, primeiro, para estarmos unidos a Cristo, a videira verdadeira, e segundo, para estarmos unidos entre nós. Se nós que cremos na Bíblia estamos unidos em adoração a Deus, unidos também em propósito, em vontade, em amor, em princípios, em determinação para pregar o Evangelho, as pessoas que não conhecem a Bíblia, as pessoas que não conhecem a Deus como nós conhecemos por meio da revelação da sua palavra, uma das maneiras que elas têm de conhecer a Deus é olhando para aqueles que professam servir a Deus e ver nessas pessoas unidade, amor, compaixão. Lembre-se, se não temos compaixão, não temos religião. Nós somos, como igreja, como povo, a carta aberta para o mundo para revelar o Senhor nosso Deus. Mais do que palavras, mais do que muitas vezes ensinar doutrinas, o que nós precisamos é viver em unidade, em amor, em paz, em alegria, em harmonia. E isto incentiva as pessoas a deixarem uma vida de sofrimento, de angústia, de depressão, de solidão, para fazerem parte da família de Deus. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado por conhecê-lo e tê-lo como nosso Deus e Pai. Obrigado porque o Senhor enviou seu Filho, Jesus, para morrer por nós. Obrigado porque é o teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos aproxima de ti para a vida eterna. Em tuas mãos está a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.